Salve, eu estava tentando administrar aqui o áudio do retorno, né? Para ver se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Nem sempre é. Sigo na dúvida ainda. se há áudio aqui. Deixa eu ver. Se vocês estiverem ouvindo, por favor, me digam aqui que eu não consigo me ouvir aqui. E pra gente não ficar essa. Talvez eu tenha que entrar de novo, não sei. Né? Estás conseguindo me ouvir? Não sei não. Vamos lá. Bem, se alguém estiver ouvindo, me diga, por favor. Sim, estou me ouvindo. Agora sim, é um problema do usuário. Boa noite, boa tarde quem está no Brasil, boa noite quem está em Lisboa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Livro ao Vivo. Hoje, quinta-feira, 9 de abril. Estamos no sexto capítulo, chegando à metade do planejado, ou do planeado, ou do elaborado, do concebido aqui para o livro. É bom lembrar que isso é feito estado de emergência, né? A gente entra e não sabe quando é que sai, mas há uma expectativa aqui de que essa curva se chegue ao pico nos meus cálculos assim, no dia 4 de maio. Estou trabalhando para ver se a gente termina até lá. Então, o que acontece? Ontem eu comecei o sexto capítulo de 12 possíveis. Isso é quando se fala isso e o pessoal no Brasil ouve, às vezes pensa que é outro gênero, né? O gênero televisivo. Mas isso é uma novela, não tem pretensão de ser um romance pelo tempo, inclusive, né? Ou seja, vai ser escrito em 60 dias. Né? Estamos chegando. Hoje completa a quarta semana de confinamento. E 6 capítulos em 4 semanas. Eu acho que se eu adiantar um pouquinho, começaremos mais 6 capítulos. Assim, porque no início o que acontecia? Eu escrevi na primeira semana, nem sempre eu estava online, mas agora como eu me propus a isso, eu só escrevo quando eu sento aqui. Né? Às vezes tenho mais tempo, mas eu não acho que é justo, né? Com quem se propôs a acompanhar. Outra coisa, às vezes eu também vejo as perguntas só depois, eu não consigo nem perceber se eu estava no ar agora, quanto mais se as perguntas são feitas. Né? E me perguntaram uma vez se eu não ficava, e aquela história da página em branco, etc. Quase sempre, a síndrome da página em branco. Eu nunca sento para escrever sem saber o que eu vou escrever. Eu acho que isso da página em branco é meio uma... Pode acontecer quando você não sabe o que você vai escrever e também pode acontecer quando você tem uma dúvida. Às vezes eu vou ficar aqui meio que... Não é porque eu não sei o que eu vou escrever, mas como eu vou falar, né? Então, como eu vou contar essa história. Mas na maioria das vezes eu também não tenho grandes elaborações, eu gosto de mostrar aqui
aqui, essa é a minha elaboração. Eu tenho 12 capítulos. O sexto capítulo tem, aqui dizendo, a morte no templo, que é o final do capítulo, porque vai acontecer se tudo correr bem, do comissário chegar no templo da Igreja Universal. Eu não sei se eu vou citar, mas devo citar porque no cinema, era um antigo cinema aqui, num bairro chamado Alameda, numa região chamada Alameda, num lugar chamado Alameda, aqui em Lisboa, onde os fiéis vão estar trancafiados e seguindo a ordem ou contrariando a ordem de isolamento ou distanciamento social, e o pior acontece. Mas por enquanto o comissário chegou no apartamento do político de extrema direita, que foi roubado pela gangue, que é a parte do delito e do amor do título, e da pandemia é a parte do comissário, né? Ontem eu escrevi que sempre que eu estou escrevendo eu tenho essa história de também ir apresentando mais profundamente os personagens, né? É o que se fala aí para quem entende desse assunto, quem é professor de escrita criativa, deixar ele menos bidimensional, tentar deixar ele de uma forma tridimensional. Então sempre você tem que tentar trazer alguns, mesmo que ele seja apresentado formalmente no primeiro capítulo, no segundo capítulo, durante a história é bom também você apresentar alguns conflitos que sempre coloquem esse personagem com as reflexões que todo mundo faz. Isso é interessante. Então, ele tem um companheiro de trabalho que é um agente chamado Agente Vasco, e o Agente Vasco é conhecido na esquadra, na delegacia, como Agente Taco, porque ele gosta de jogar golfe e ele anda com um taco de golfe, né? Quem tem em outras postagens aí uma ligação que leva ao primeiro e segundo capítulo. No segundo capítulo, o Agente Taco é apresentado em todo o esplendor da sua habilidade de golfista, mas em alguns momentos ele volta, porque não sei, mas lembre-se que sempre que alguma coisa é apresentada, se essa ponta é aberta, ela vai ter que amarrar alguma coisa em algum lugar no final. Então, assim, ele vai usar esse taco para alguma coisa, ele não está só divertindo o comissário. Eu não sei ainda se ele usa o taco ou usarão o taco contra ele, enfim. Isso vai se resolver em algum momento, né? Antes, o capítulo começa com o comissário já no apartamento para dar uma olhada lá, mas no que aconteceu com o roubo, mas ele faz uma pequena reminiscência, uma pequena lembrança, volta há uns minutos atrás, quando ele antes dele atender o chamado do roubo, e ele volta para uma parte onde eles estavam atendendo uma outra chamada que era num roubo de um pequeno mercado de bairro. Por quê? Porque o capítulo do comissário sempre tenta contextualizar como é que está a cidade na pandemia, nessa distopia, né? Nesse futuro não tão distante, mas que é parecido, mas não é tão parecido como com o presente, né? Com o nosso presente. Então havia saques, né? E o comissário está lá e ele diz que os ladrões tentam roubar as mercearias porque elas não têm um sistema de trancas e alarmes, né? Confiáveis, né? Da rede de supermercado, né? Mas apesar das mudanças, o que se mantém é que os ladrões foram denunciados pelos velhos hábitos dos vizinhos de espreitar a vida alheia, né? E eu escrevi isso ontem e hoje eu vou incluir aqui uma parte de um artigo, que é um dos lugares onde tem inspiração. A minha musa inspiradora chama-se Leila Guerriero, é uma cronista, uma articulista argentina que escreveu no El País. E eu li hoje, da revista do suplemento, o suplemento da edição desse final de semana,
mas eu não tenho tempo para ler tudo, né? E li hoje e achei que uma parte do texto dela, essa aqui, né? Dialoga com essa observação do comissário. Então eu deveria começar a partir daqui, hoje, né? Vocês estão vendo aqui, né? Começar a partir daqui. Vou voltar para incluir aqui um trecho do artigo, né? Isso aqui não é uma reportagem, não é um artigo acadêmico. Quase todos os autores fazem isso, né? Tem uma ideia. A maioria não dá o crédito, mas há uma coisa, como eu fui, né? Como eu sou jornalista e como também fui professor, enfim, né? Não digo que estou na área acadêmica, eu me sinto na obrigação de dar esse crédito, né? E é claro que o crédito não vai sair com a nota de rodapé ou com a transcrição como se fosse um trabalho acadêmico, né? Vai ter que ter vai se utilizar aqui um recurso literário. Mas o que é que ela fala no artigo? Ela fala que nesse momento é curioso que enquanto estava todo mundo criticando o ultranacionalismo, no momento desse, que as pessoas se sentem fragilizadas, as pessoas concedem ao Estado o direito de reprimir os seus próprios, a sua própria liberdade. E há também um certo nacionalismo aí. Ela cita as pessoas na Itália, enfim, que foram cantar o hino nacional lá. E também, né, a parte que eu vou chegar aqui sobre o fato de você denunciar nas pessoas é uma atividade que é considerada nobre. Ou seja, você sabe, meu vizinho está saindo sem máscara. Ou seja, nesse momento de uma certa disfunção da sociedade, esses valores são realmente assimilados de uma forma muito fácil, né, para quem tinha estava com aquela crítica sobre a extrema-direita. Então eu achei interessante isso e vou incluir. Que eu acho que isso é importante e vou incluir isso no raciocínio do comissário. Falou? Já falei muito, vou escrever, mas é importante contextualizar, porque, enfim, não é uma aula, mas eu sentar aqui também, já é monótono, vocês irem passar por aqui e ver isso aqui, completamente monótono, muito chato. E também se eu sentar aqui e fingir que vocês não estão aí, também não vai adiantar nada, né? As pequenas mercearias eram os alvos favoritos, raramente dispunham das trancas e sistemas de alarmas fiáveis das grandes redes de supermercado. Um convite ao delito. Os ladrões não contavam, porém, que a pandemia mantivesse inalterados velhos hábitos, como de se espreitar a vida alheia. Foi assim que os pobres delinquentes foram apanhados em pleno ilícito, né?
Bem, essa é a forma que vai ser dado crédito aqui ao texto, né? O nome da jornalista é Leila Guerriero. Então, isso é um artifíciozinho aqui. Se alguém tiver der um Google, vai achar, né? O texto dela. Né? Se alguém um dia tiver, você saber o que é Hum.
Vamos lá. Bom, 3 parágrafos agora rendeu o artigo, né? Vamos voltar. A reminiscência agora retorna para dentro do apartamento do. Tá vendo uma frase na parede.
Hum.
Bem, antes dele sair para... Falta só um detalhezinho em relação a... Para acabar aqui a página e meia do dia, né? Vamos lá. Eu tenho tentado manter o capítulo com 6 páginas, embora isso não tenha funcionado, né? Assim, o último capítulo teve 9, o penúltimo 8. Se faz esse planejamento, mas nem sempre ele é possível de cumprir, né? Embora eu tenha aprendido com o tempo que é interessante você tentar manter as ideias no formato, a ideia que eu falo da ação dentro de um capítulo. É mais fácil para escrever e mais fácil para ler também. No último livro, no Alojamento Letal, eu fiquei preso a uma estrutura que eu me coloquei dos capítulos que tinham... Cada capítulo era correspondente a um zodíaco do horóscopo chinês, ou seja, eu tinha 12 capítulos. E isso me travou um pouco, né? Porque eu queria dividir o capítulo, mas eu não podia criar um zodíaco novo, né? Então, eu aprendi essa lição. E agora eu tenho 12 capítulos ali, mas pode ser 13, 14 ou 16. É apenas uma forma de eu caminhar com o texto. E, e eu tento dar essa estrutura com 6 a 8, enfim, no máximo 10 páginas, para que a pessoa que vá ler, hoje em dia as pessoas leem, tem pouco tempo de ler, mas ela consiga ler o capítulo no sprint só, porque às vezes quando a pessoa solta o texto na metade do capítulo, coisa parecida, tem a sensação que não conseguiu cumprir aquela meta durante a leitura, né? Então eu tenho tentado trabalhar com essa estrutura, né? Embora eu respeite o caminhar do texto, né?
para acabar aqui. Ok. Bati a meta aqui. A ideia é que acabar esse capítulo no sábado. Amanhã eu volto. Convido quem resistiu, quem entra aqui até agora. Amanhã, de sexta-feira da paixão, né? Mas eu quero ver se eu acabo no sábado o capítulo. E a partir de agora o comissário sai e vai ser levado a outra parte da investigação, né? Queria agradecer, lembrar que não se trata de uma aula, eu falo aqui as coisas e eu tenho amigos que dão cursos de escrita criativa e são professores realmente, tem um roteiro, um método para seguir aqui, é meio intuitivo. E quem gostou, curte aí. Se tiver algum amigo que tenha pretensões de escrever, mostra a ele, nem que seja para aprender com os erros, né? Como não se deve fazer aqui. Amanhã a gente volta. Obrigado. Obrigado. Para quem não estiver por aqui amanhã, uma boa Páscoa. Falou? Tchau, tchau.